Tem hotel simples que cobra mais caro do que resort, e a maioria dos empresários hoteleiros não entende por quê. Porque ainda existe uma confusão muito grande sobre o que realmente é luxo. Muita gente acredita que está no quanto você investe, ou no tamanho do projeto, ou na quantidade de coisas que coloca nesse espaço. Mas não está. E é exatamente por isso que existem lugares caros que não são desejados e lugares simples que são impossíveis de esquecer. Então, muito empresário hoteleiro, quando vai contratar um arquiteto, ele tem a ideia de que para trazer luxo para esse cliente de luxo para esse hóspede de luxo, ele precisa trazer elementos de suntuosidade, de ostentação. E, na verdade, a gente percebe que nesse mercado de hotelaria não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o valor que você vai pagar nesse imóvel, o quanto que você vai gastar nesse projeto. Mas no quanto que ele vai ser percebido por esse hóspede como um lugar que ele realmente quer ficar. Para pensar comigo. Esse hóspede de luxo, ele já mora numa casa que tem uma cama muito boa, tem um colchão muito bom, que é uma casa muito bem feita, e ela já tem todo esse material, toda essa suntuosidade, enfim, que esse empresário está querendo colocar ali no hotel dele. Acontece que isso, então, para ele é a nota de corte. O que essas pessoas que já moram nessas casas estão realmente buscando é a experiência que ela vai sentir nesses lugares. E isso muitos empresários têm errado. Eles têm esquecido de conectar esse hóspede a esse lugar. E aí veio essa plataforma chamada Airbnb e ela trouxe por terra tudo o que a hotelaria vinha fazendo. E o mais engraçado é que ainda assim, hoje, tem muitos empresários que ficam olhando para aquela hotelaria dos anos 60, 70, 80, que deu muito certo até durante muitos anos. 30 anos, 40 anos. Quer dizer, eles têm uma história. Só que a hotelaria mudou. A gente mudou. O Airbnb é uma das plataformas que prova isso. Então, o Airbnb começou a trazer muito mais lugares que conectam realmente as pessoas ao lugar que ela escolheu conhecer. Então, vamos supor que o hóspede escolheu a Bahia para conhecer. E aí vem o hoteleiro e ele coloca um hotel que ele está copiando de São Paulo. Porque lá em São Paulo deu muito certo, porque lá em São Paulo ele gostou. Ou pior ainda, ele traz uma referência de fora do país, de algum lugar que não tenha nada a ver com a Bahia. Uma cidade muito urbana. A Bahia já foi escolhida pelo hóspede pelas sensações que ele quer ter lá. Ele quer andar descalço, ele quer esquecer toda a cidade, toda a estrutura que ele estava trazendo do dia a dia dele. Então você percebe que aí já começa o primeiro erro. Então esse hoteleiro, que ele coloca esse hotel, ele coloca essa hospedagem com a cara de um hotel metropolitano, com a cara de um hotel de São Paulo, com a cara de um hotel de Nova York, né? Na Bahia, ele está aí praticamente expulsando esse hóspede. Então, na verdade, e o que é esse verdadeiro luxo que as pessoas falam? Ah, cada um tem uma percepção de luxo. Quando a gente vai falar de luxo, a gente observa o mercado de luxo, de verdade. Então, a gente vai observar a Mercedes-Benz, a gente vai observar a Chanel, a gente vai observar a Dior. Essas marcas perduraram durante muito tempo, muito tempo. Elas perduram há mais de 200 anos no mercado, algumas delas, como a Mercedes-Benz, por exemplo. Como que ela faz isso? Como que ela desenvolve isso? É essa percepção, é essa coerência, é essa identidade forte que a gente tem que trazer também para o mercado da hotelaria. Então, o que define realmente esse luxo no mercado da hotelaria, num hotel, numa hospedagem? Então, eu já falei para vocês que a gente já pensou aqui junto que esse hóspede, ele já é um hóspede que já tem luxo na residência dele. Ele já vive isso, essa é a vida dele. Então, ele já acorda nesse ambiente luxuoso. O que ele está indo atrás quando ele sai da casa dele? Então, um bom projeto de hotelaria, ele prevê uma boa curadoria. Então, quais são as peças que a gente vai colocar ali? Que cores a gente vai colocar ali? Quais materiais a gente vai colocar ali? E por quê? Por causa da percepção. Quando esse hóspede ele sai da casa dele, ele quer ter uma experiência diferente. Ele não quer ter a mesma experiência que ele já tem. Ele quer conhecer algo novo, ele quer conhecer uma cultura nova, ele quer conhecer uma história nova. E isso começa na hospedagem. A gente faz essa curadoria, a gente encontra essa história para contar para ele, tanto a história da própria hospedagem, do porquê ela existe, quanto daquele lugar. A gente traz para ele coisas novas que não fazem parte do cotidiano dele. E que justamente é por isso que muitas vezes a gente sai de casa. E eu não estou falando só do hóspede de lazer. Esse hóspede de lazer é 100% isso. Ele sai de casa em busca de algo diferente daquilo que ele já tem, que ele já vive. Mas o hóspede de negócios, hoje em dia, já está sendo abordado também com essa linguagem. Da curadoria do local, de entender em que local que essa hospedagem está, de fazer essa coleta desses materiais. De quadros, de arte, de artesanato, e também a gente tem que proporcionar lugares com respiro. O que são esses lugares de respiro? São lugares diferentes, ambientes diferentes, em que ele sinta sensações diferentes. E todas essas sensações, elas são intencionalmente colocadas ali por nós. A gente então pensa, por onde esse hóspede vai chegar? Qual é a sensação que a gente quer que ele sinta ao chegar? Vocês vão ficar copiando hotel americano, hotel asiático? Por quê? Se o nosso país é cheio de cultura, e cada lugar que a gente vai tem uma cultura diferente. Então, uma das questões que a gente tem que observar com muita força é ter uma humildade, uma curiosidade de entender a cultura daquele local e trazer um pouquinho dela para o hóspede. Como que essas pessoas desse local recebem nas suas casas?
né? Porque a gente vê muito aqueles coquetéis e bebidas que muitas vezes nem são da cultura do local. Cada um desses ambientes que a gente vai promover, eles têm que ter uma intenção. E aí a gente coloca ali a intenção de eu quero que esse hóspede relaxe, eu quero que esse hóspede permaneça nesse lugar, eu quero que ele tenha aqui um espaço de contemplação. A gente vai colocando intenção em cada um dos ambientes para a gente fazer, executar, para a gente projetar esses ambientes. A arquitetura, ela permite uma infinidade de situações para a gente. Uma coisa bem legal que eu vou falar para vocês sobre o design ele funciona assim. Quando você fala para a pessoa, faça um copo, automaticamente já vem a imagem de um copo na cabeça dela. Mas se você fala para ela, faça um recipiente que caiba líquido para a pessoa beber, pode ser qualquer coisa. Pode ser aquele sachê que o pessoal usa, que os atletas usam para correr. Pode ser um recipiente, pode ser uma garrafa, pode ser em formato de garrafa, pode ser uma cumbuca, enfim. A nossa mente tem uma criatividade maior. E a gente pode usar isso o tempo todo na hora de projetar. Os projetos não precisam ficar replicáveis, iguais uns aos outros. Eles devem ter uma identidade própria. E o que é essa identidade própria? Vamos parar para pensar o que é a identidade. O que traz para a gente a nossa identidade? A gente é completamente diferente um do outro. Apesar de semelhante, a gente é diferente. A gente tem características próprias. E na hospedagem, na hora de fazer um projeto, qualquer projeto, ele pode nascer com identidade. É isso justamente que eu trato o tempo todo nos nossos projetos de arquitetura. Porque a gente faz uma leitura do território onde ele está e a gente faz uma leitura das pessoas que vão usar, né? Então a gente chama dos usuários. Cada usuário e cada território vai pedir uma resposta diferente. E é essa resposta justamente que vai trazer essa identidade. Quando a gente para pensar na gente como criação humana, os cristãos, enfim, aqui no Brasil a gente é a maioria cristão, se você parar para pensar como cristão, quem que veio primeiro? Veio primeiro a natureza, né? Deus fez primeiro a natureza, toda a natureza, as árvores, as águas, as montanhas, e depois ele fez a gente. E ele fez a gente completamente adaptado a essa natureza. Na hora de fazer um projeto arquitetônico, a gente considera a mesma coisa. Então, eu tenho ali aquele ambiente natural, eu vou fazer esse meu projeto arquitetônico completamente adaptado àquele ambiente natural. É um projeto arquitetônico eficiente e que vai trazer muito mais ele vai ser muito mais interessante para aquele hóspede que está chegando. Porque para pensar comigo, quando você começa a repetir projetos, você começa a fazer projetos que são iguais em todos os lugares, o que vai fazer o hóspede ficar com você? O único critério que ele vai ter, o critério mais inteligente que ele vai ter, é optar pelo preço. Porque se eu tenho um quarto que é grande, com uma cama king size, a parede dele é branca e o chuveiro dele é, enfim, uma ducha, e o outro do vizinho também é, o que vai fazer eu escolher um ou outro? Vai ser o preço. Agora, o hotel que tem identidade, ele vai ser escolhido porque o hóspede se identificou com aquele hotel, porque é aquilo que ele está buscando. Então, a gente tem que olhar para o território que o hóspede escolheu visitar. Se ele escolheu visitar os Lençóis Maranhenses, eu não vou entregar para ele uma arquitetura que seja cosmopolita, porque ele está buscando algo mais relacionado àquele lugar. Ele está buscando essa natureza exuberante que tem ali. É isso que ele quer. E é isso que muitas vezes o empresário tem dificuldade de entender. Isso é o verdadeiro luxo. Então, o verdadeiro diferencial de um lugar para o outro é a leitura que a gente faz sobre esse lugar e a leitura que a gente faz sobre esse hóspede. O que esse hóspede está buscando e o que esse lugar tem de melhor para oferecer. A hospedagem fica no centro disso. E ela tem que conectar isso, ela tem que conectar o que o lugar tem de melhor para oferecer para esse hóspede. E ela tem que entender o que esse hóspede realmente está buscando ali. Então, como que esses hotéis que hoje trabalham o alto padrão, que trabalham o luxo, fazem? Então, eu já até respondi aí, usando o alto padrão. Tem que insistir nos altos padrões tanto no atendimento, na chegada desse hóspede, atendê-lo muito bem. E mais uma vez eu falo para vocês, não precisa de suntuosidade para isso. Um bom atendimento faz parte de um bom treinamento. E esse bom treinamento também vem da cultura da empresa. Então todos os funcionários desse hotel têm que entender qual é a cultura dessa empresa. A cultura da empresa tem que insistir nos mais altos padrões. Os mais altos padrões de lençóis, de atendimento, de arrumação de cama, de limpeza, de café da manhã. Você não precisa fazer ingredientes extremamente luxuosos para isso. Você pode colocar ingredientes simples, mas muito bem feitos. A insistência nos altos padrões é o que vai tornar o seu hotel realmente atraente para esse hóspede. Hoje em dia já existe muitas redes hoteleiras que trabalham dessa forma, em especial na Ásia. A Aman Resorts é um exemplo disso. Ela sempre trabalha conectando o hotel dela com a cultura local e ela insiste nos altos padrões. Então, sempre que você vai ver um hotel da Aman, você vai ver que ele está conectado ali com os trabalhadores, eles se vestem com as roupas típicas, eles trazem também atividades que vão conectar esse hóspede com aquele lugar. Não é à toa que eles estão fazendo isso, não é à toa que as diárias deles chegam a R$ 10.000 por dia. Eles entenderam
como trazer para esse hóspede aquelas sensações que estão no imaginário dele, que estão no sonho dele. Então, quando ele vai até a Ásia, quando ele vai até destinos como a Tailândia, Bali, ele já tem ali uma fantasia anterior. E essa hospedagem entrega exatamente a fantasia desse hóspede, tratando ele muito bem e também conectando todos os funcionários dessa hospedagem com essa cultura. Tanto a cultura da empresa, da própria empresa, quanto a cultura local. Esses funcionários eles têm que ter orgulho de trabalhar ali naquela empresa. Quando esse hoteleiro entende tudo isso, consegue conectar e consegue desenvolver a própria cultura, a própria identidade, ele tem muita chance de atrair esse hóspede de luxo. Bom, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o perfil desse hóspede, o que ele realmente quer e como que a gente pode trazer isso para a hotelaria. Nesse canal, sempre vou estar conversando com vocês sobre turismo, sobre arquitetura, sobre hotelaria. Meu nome é Kelly, tenho o estúdio Kelly Viana, de arquitetura hoteleira. Sou fundadora do método Arquitetura com Identidade. Me acompanha por aqui que eu vou estar sempre falando de hotelaria aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer ajudar.